livro de Atos dos Apóstolos. E essa nova série nós temos como nome até o confim da terra era o outro. A todos os caminhos levam a Roma. Hoje nós faremos a leitura do verso de número 11 até o verso de número 35 do capítulo 23 de Atos. Então, por favor, abre a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Hoje pela manhã nós tivemos a exposição do pastor Roberto, e ele expôs do verso de número 30 do capítulo 22 até o verso de número 11. Hoje nós vamos tomar o versículo 11 novamente, que é um versículo de transição. Nós vamos até o versículo 35, nós vamos concluir hoje o capítulo número 23. Está escrito assim na palavra do Senhor: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu para que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sobre o pretexto de que desejem fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante pediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança até o governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os regem, mas nada que justifique a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que havia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. Então os soldados, conforme lhe foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatri. E no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Sicília, disse: Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso
no pretório de Herodes. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos porque até aqui nós pudemos cantar a tua palavra, nós pudemos orar a tua palavra, e agora, Senhor Deus, nós lemos a tua palavra em voz audível e pedimos que o teu Espírito aplique a tua palavra em nosso coração, para que saiamos daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco nesta noite. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, é um texto bastante longo, mas é um texto que Lucas, ele faz questão de demonstrar com riqueza de detalhes cada etapa. Lucas, ele transforma esse relato como se fosse uma novela. São várias cenas, você pode observar vários momentos. Toda hora eles estavam em um canto, toda hora Lucas estava narrando algo. Mas antes de nós entrarmos na exposição do texto, eu gostaria de explicar o porquê, o tema dessa mensagem: descanse na providência de Deus. O termo providência é um conceito muito importante para nós presbiterianos, para nós reformados em geral, mas principalmente para os presbiterianos, porque na nossa confissão de fé, o 5º capítulo, ele é reservado somente para tratar sobre a providência de Deus. E muitos de nós, ainda que cristãos presbiterianos, temos uma ideia muito equivocada acerca desse termo, providência. Providência para alguns é o que acontece quando você está atravessando a rua e um carro quase te pega e você é salvo por um triz. E você chega e diz assim: quase fui atropelado, mas pela providência de Deus saí intacto, saí completamente intacto. Mas alguns vão dizer assim também: eu estava andando numa rua escura e de repente apareceram alguns assaltantes e eu percebi que eles iriam me assaltar e eu entrei na primeira rua que estava claro e me livrei desse assalto. Foi providência de Deus. É bem um conceito bem limitado, não que isso também não seja providência, mas é muito restrito, é um conceito, é um entendimento muito reduzido. Ou ainda quando você está trabalhando em uma empresa e você ganha uma promoção, uma bonificação, e você diz: opa, esse dinheiro aqui, providência divina. E todas essas ideias, elas têm certa ligação com a providência, mas não limitamos a providência, que é um conceito amplo, a somente essas coisas. O que seria providência, então, de uma maneira bem simples? O Deus que criou todo o universo, Ele mesmo sustenta e governa todas as coisas pela palavra do teu poder. Isso é providência. Então, tudo que acontece no universo criado, na ordem criada, é providência de Deus. É o Senhor sustentando, governando tudo que Ele criou pela palavra do seu poder. Nós cremos isso. A nossa confissão de fé, ela é muito sábia em dizer que a providência de Deus é definida como a maneira mais santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as criaturas e todas as suas ações. Perceba, todas as criaturas e todas as ações, Deus governando. E tem uma implicação muito prática para a gente quando a gente entende esse conceito de providência, que é, porque acreditamos nessa providência, que podemos encontrar força para nós depositarmos toda a nossa confiança em Deus, crendo que Ele que é o sustentador de todo o universo. Mas eu gostaria de apresentar mais alguns erros muito comuns de nós, ainda que cristãos. O primeiro deles é o deísmo. O que seria deísmo? Nós podemos simplificar esse conceito de deísmo, a ideia de que Deus criou todas as coisas e Ele falou: bom, agora eu tenho coisas mais importantes para fazer e não vou governar, vou deixar vocês tomarem conta da situação. Eu criei, mas vocês que vão sustentar todas as coisas. Então é aquela ideia de aquele relógio antigo. Eu vou usar essa ilustração, mas é bem antiga, mas eu recordo que eu sou de 89, vocês aí que são mais velhinhos, vocês lembram também. Vocês se recordam daquela relógio da corda?
Você tinha que dar corda no relógio e depois deixar sobre a mesa, e ele funcionava. É essa a ideia do deísmo. Deus, ele deu corda na criação e ele saiu para dar uma volta entre as constelações aí. Ele tem coisa mais importante para fazer. Um conceito muito equivocado. Mas tem também, além de crentes que creem nesse deísmo, que Deus não governa, não sustenta, existem os crentes que são supersticiosos. Pasmem, existem crentes que falam boa sorte, quando não existe sorte e nem azar, é tudo providência de Deus, é sempre Deus guiando e governando todas as coisas. Não existe sorte e azar em nosso vocabulário. Calvino, nas Institutas, ele bate forte nesse conceito de sorte, fala, crentes não podem acreditar em sorte, não tem cabimento, é sempre Deus guiando. Ou ainda pessoas que acreditam no acaso. Tem até uma música do Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É uma das músicas mais estúpidas que eu já ouvi, porque o acaso não tem força. O que é o acaso? É um ente, não é um ser, não é uma pessoa. O acaso é algo aleatório, e isso foge completamente o nosso conceito de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Acontecimentos atribuídos ao acaso partem de pensamentos ateus, ateístas, e nós não acreditamos nem no deísmo, nem na superstição, e muito menos no acaso, como os ateus. Isso é uma mentalidade ateísta. Você que diz muito acaso ou muita sorte, precisa rever a forma como você se expressa. Mas ainda tem mais um conceito chamado maniqueísta. Maniqueísmo vem de Maniqueu, que era um homem que articulou uma doutrina e é uma filosofia. Aliás, Agostinho de Hipona, ele era adepto dessa filosofia. O que seria o maniqueísmo? É a ideia de que existem dois deuses poderosos, que eles controlam todos os acontecimentos no universo. Um Deus do bem e um Deus do mal. Você se recorda do Yin Yang? O Yin Yang da cultura asiática, essa ideia, é o bem e o mal lutando por acontecimentos, para ver quem prevalece sobre quem. Aí você fala, bom, mas Yin Yang está muito distante da nossa realidade. Mas há crentes que pensam que Deus e o diabo estão no mesmo patamar, e Deus ele está lutando contra o diabo, como se eles fossem iguais, e é um absurdo. Nós não cremos dessa forma de maneira alguma. Nós cremos que Deus é soberano, e Ele guia todas as coisas pela sua providência. Dito isso, nós vamos para o nosso texto, para enxergar a manifestação da providência de Deus em toda a trajetória do ministério Paulo, precisamente nesses versos que nós acabamos de ler. Vamos ver, o primeiro verso é o verso número 11, e nós temos aqui dos versículos mais maravilhosos. Eu estava conversando com o pastor Mariotto ontem, e eu falei que dava para fazer uma exposição só desse verso. Eu ia falar isso, mas ele falou primeiro. Somente desse verso nós poderemos extrair lições para horas para ficar conversando. Vamos dar uma rápida contextualização. O que estava acontecendo aqui? Hoje pela manhã nós vemos que Paulo ele se apresenta no Sinédrio. Sinédrio era a reunião de aproximadamente 71 autoridades do judaísmo. E nós vemos no versículo de número 1, do versículo 23, do capítulo 23, que Paulo ele chega no Sinédrio e ele começa a dizer que tem vivido até aquele dia com consciência limpa diante de Deus. Isso deixa as autoridades do Sinédrio muito bravas. Tinha um sacerdote lá chamado Ananias, que pede para que um dos soldados batessem na boca de Paulo. E Paulo responde, chamando ele de hipócrita. Na verdade, ele chamou ele de parede branqueada, que significa hipócrita. E aí, um das autoridades fala, como é que você fala isso diante de um sumo sacerdote de Deus? Aí ele fala, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Muito possivelmente, Paulo estava utilizando da sua ironia, porque Paulo sabia quem era o sumo sacerdote, mas ele não era sumo sacerdote de Deus. A nossa narrativa continua dizendo que Paulo, percebendo que ali, no meio daquele monte de homens religiosos, autoridades em Jerusalém, tinham tanto fariseus quanto saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjos, em espíritos, nem em ressurreição. Paulo, por ser um fariseu, utilizou muito da sua inteligência, e ele faz uma provocação que trouxe uma revolta entre tanto fariseus quanto saduceus. Ele diz assim,
Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. De fato, Paulo acreditava que Cristo era o cumprimento da vinda do Messias, e Jesus era o cumprimento da vinda do Messias, e aí ele lança isso aqui, essa informação, dizendo que ele está sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição. Isso causou um certo reboliço, porque, como eu disse, os saduceus não acreditavam em ressurreição, já os fariseus acreditavam. Então começou a ter um grande tumulto, e ao final, quando percebendo o comandante de que Paulo poderia ser despedaçado, é esse o termo que está utilizado por Lucas, eles vão lá e retiram Paulo daquela muvuca e levam novamente ele para a fortaleza Antônia. Chegando nisso, Paulo, no verso 11, nós vemos que Paulo estava preso com uma multidão revolta lá de fora, na cidade de Jerusalém, e muitas pessoas querendo matá-lo. Só que acontece no verso 11, que na noite seguinte, agora nós vamos começar a nossa exposição ao texto, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Esse termo aqui, pondo-se ao lado, é estar presente. Jesus se fez presente nesse momento. Alguns comentaristas vão dizer que Paulo teve uma visão aqui. Jesus não estava fisicamente presente ali, mas o texto está sendo bem claro que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, e disse: coragem, tenha ânimo. Mas aí ele acrescenta: pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A palavra testemunho tem a ideia de dar uma declaração solene acerca de algo. Paulo fez isso em Jerusalém. Na verdade, Paulo fez isso durante todo o seu ministério, mas ele chegou finalmente em Jerusalém, ele trouxe a oferta àqueles cristãos que estavam passando necessidades na região da Judéia. Essa oferta que foi colhida na região da Macedônia, na região da Grécia e da Ásia Menor, como nós vimos. E ele estava ali com o propósito de trazer essa oferta, mas de repente ele foi preso. O Espírito já havia o avisado que aconteceriam coisas, tanto através de visão, como também através de irmãos, também através do profeta Ágabo, como nós vimos. Só que Paulo agora está aqui preso. Só que o Senhor vem dizer para ele: Paulo, coragem. Porque tanto como você foi testemunha até aqui, eu vou te levar para outra região, vou te levar para a região de Roma. Paulo tinha o interesse de ir para Roma, só que não como um prisioneiro, mas como um livre, porque a ideia dele era ir para Roma e depois ele ser sustentado pelos romanos para ser enviado para a região da Espanha, onde hoje é a Espanha. Ele queria continuar talvez fazendo a sua quarta viagem missionária, mas isso não aconteceu. E nós vemos aqui que Paulo, ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que as coisas assim que trariam sofrimento para ele, pois ele foi alertado, mas ele descansava na boa vontade da providência de Deus. Em todo o tempo, o apóstolo Paulo, ele reconhecia que Deus era o sustentador de toda a vida dele. No verso seguinte, ou melhor, nos versos seguintes, você percebeu que eu escrevi ali a promessa, né? Agora eu vou começar a colocar alguns títulos, porque esses títulos dão a ideia de que Lucas ele está demonstrando uma novela, são várias cenas, como eu fiz recentemente em outra exposição. Está escrito assim, nesse subtítulo que eu coloquei, a emboscada. Olha só, quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem o Paulo. Paulo ele está sob custódia romana, então esses homens do lado de fora falam: nós vamos matar o apóstolo Paulo, e nós não vamos comer nem beber nada, sabendo que o mais difícil é ficar sem beber nada, né? Versículo de número 13, eles eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos, e disseram: juramos sob pena de maldição, ou seja, diante de Deus eles falaram: Senhor, nos torne malditos se nós comermos ou bebermos. Vocês acreditam que eles fizessem uma oração dessa diante de Deus? Que o intuito deles era executar um homem que eles tomavam como um herege, como alguém que blasfemava contra o Deus, ou contra a lei. O texto diz assim ainda: não comer nem coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Você sabe que a região ali de Jerusalém, principalmente nesse período, as ruas eram muito estreitas.
Então, o que eles pensavam? Paulo, ao sair da fortaleza, ia até o Sinédrio para ter uma investigação mais acurada. Nós temos mais umas perguntas para fazer para Paulo. Durante esse momento, eles vão executar Paulo, talvez nas vielas de Jerusalém. Era esse o plano deles, era essa a ideia, a emboscada. Só que o texto continua dizendo que, mas o filho da irmã de Paulo, ora, Paulo tem um sobrinho, olha que interessante, você sabia que Paulo tinha um sobrinho? Nós não somos informados o nome dele, nem da irmã de Paulo, mas o texto é claro, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi e entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Agora, é interessante que esse filho, esse sobrinho, melhor dizendo, o filho da irmã de Paulo, talvez ele fosse um menino, pela forma como o texto continua dizendo que o comandante pega pela sua mão. Ele não pegaria na mão de um marmanjo, seria de uma criança, muito provavelmente. E como essa criança entrou lá? De que forma? Muito possivelmente porque naquela época, os familiares, os amigos dos prisioneiros, eles que eram encarregados de levar os alimentos e outros utensílios de necessidade para aqueles que estavam presos. Então, possivelmente isso que aconteceu. Esse menino, ele entra e ele conta tudo a Paulo. Paulo, olha, estão tramando dessa forma. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque ele tem algo a dizer. Paulo falou: esse menino aqui tem uma coisa para dizer, leva lá até o comandante. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. Olha que interessante, o menininho entrando, então, na fortaleza Antônia. Então, nós estamos vendo aqui um informante. Olha que interessante que o Lucas está mostrando. Ele mostra a emboscada, agora tem um informante, mas agora tem a denúncia sendo feita de maneira explícita, formal. Olha só, o comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. A providência de Deus aqui está expressa de que forma? Deus utilizando ações humanas. Deus está utilizando um menino para frustrar os planos de mais de 40 homens, muito possivelmente importantes na cidade de Jerusalém, religiosos importantes, poderosos, mas o Senhor utiliza um menininho, e esse menininho vai conversar com este comandante chamado Cláudio Lísias. Agora nós vemos a escolta. Vimos agora a denúncia, agora nós vemos a escolta. Então o comandante despediu o rapaz. Vai embora, menino. Recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essas informações. Vá, mas não fala para ninguém que você me falou aqui, hein? Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para trazer Paulo, montar, e levem-no com segurança ao governador Félix. Agora nós ficamos assustados. O comandante querendo fazer a escolta de um cidadão romano. Paulo era um cidadão romano, não é porque ele gostava de Paulo, é que Paulo era um cidadão romano. Ele, para fazer essa escolta, ele escala uma grande guarnição. Nós estamos vendo aqui 200 soldados, mais 70 sobre um cavalo e mais 200 lanceiros. Nós temos aqui 470 soldados. É muita gente para fazer a escolta de um só homem. Tinham 40 lá fora querendo matar ele, mas agora ele está com 400. Olha o que o Senhor faz, 470. E o que acontece? Essa escolta, ela vai até Cesareia, e Cesareia ficava a 70 quilômetros dali. 70 quilômetros é bastante, é chão, né? Bastante chão. Cesareia era a capital da província da Judéia. Eu expliquei já que a Cesareia era onde tinha um porto muito famoso. Geralmente, quando as pessoas queriam vir a Jerusalém pelo mar, elas tinham que passar pela região
de Cesareia, e lá em Cesareia morava o governador Félix, que era o superior imediato a este comandante aqui, que mais tarde ele vai se apresentar como Cláudio Lísias. Bom, o que nós podemos ver sobre a providência de Deus aqui? Deus, em sua providência, usou a conspiração dos judeus para levar Paulo para testemunhar diante de poderosos. Vocês se recordam que o chamado de Paulo, mas um dos detalhes do chamado de Paulo é que ele seria testemunha diante de reis. Isso está se cumprindo. Deus, na sua providência, utilizando a ação de homens maus para cumprir o seu propósito, em todo tempo a providência do Senhor guiando a história do apóstolo Paulo. Nós vimos então essa escolta, mas na sequência nós vemos um boletim. Olha só, Lucas, como ele é fantástico, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá detalhe acerca da carta que o comandante vai enviar para o governador Félix. Interessantíssimo isso. Olha só o que está escrito. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Como Lucas conseguiu isso aqui, eu não sei. Muito possivelmente Lucas tenha ouvido falar sobre quais foram os termos. E ele escreve assim: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Vocês que estavam nas últimas exposições, foi verdade isso aqui? Não foi bem verdade, ele omitiu algumas coisas aqui. Ele sabia que não tinha sido dessa forma, mas ele quis fazer bonito diante do superior dele. Na verdade, o que tinha acontecido é que eles tinham prendido Paulo, e eles estavam prestes a açoitar Paulo, para extrair algumas informações, e Paulo questiona: mas é lícito açoitar um cidadão romano? E aí eles: opa, é um cidadão romano. Aí o centurião vai lá e fala para o comandante, rapidinho eles soltam o apóstolo Paulo, e rapidinho eles dão um jeito. Ele age de certa perspicácia. Verso 28, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles, descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passar bem. Nós vemos uma coisa que eu destaquei aqui, são várias palavras na primeira pessoa. Perceba que em todo o tempo ele está falando: eu fiz. Veja, eu o livrei, eu levei-o, descobri, eu tratei de enviá-lo. Isso demonstra de certa forma que o comandante, isso que dizem alguns comentaristas, além dele omitir alguns fatos, ele era muito egocêntrico, ele prezava muito pela sua reputação, ou ele tinha muito amor pelo cargo dele, demonstrando que ele era um comandante extremamente competente na região de Jerusalém. Uma coisa interessante no verso 9 que ele fala que as acusações eram apenas de caráter religioso. Ele fala a lei que rege eles, mas não civil ou criminal. Interessante esses aspectos que ele coloca. Ele não encontrou nenhum tipo de problema no apóstolo Paulo, talvez ele tinha algumas divergências religiosas, é isso que o comandante disse. E agora, depois desse boletim, nós vemos finalmente a transferência, a escolta sendo executada. Olha só, então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. Essa cidade era um local onde que Herodes, o Grande, o mesmo fundador da fortaleza Antônia, e o mesmo, como posso dizer, aquele que fez a reforma do templo de Jerusalém, o famoso Herodes o Grande, ele também vai construir essa instalação, que era um posto onde que os soldados, eles tinham uma trajetória, antes de eles chegarem em Jerusalém, eles passavam por essa região, porque ali tinha um posto, uma espécie de um quartel, e ali eles ficavam para poder descansar. Esse nome aqui é interessante, que Herodes dá por conta do seu pai, que se chamava Antípater, e ele dá esse nome aqui para fazer uma homenagem ao pai dele, mas isso aqui é só encargo de curiosidade mesmo. O texto continua dizendo: no dia seguinte, voltaram para a fortaleza,
tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Então, apenas 70 cavaleiros continuaram escoltando Paulo até Cesareia, o restante retornou. Verso 33, quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Sicília, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Aqui algumas informações muito interessantes. Quando ele soube que ele era da região da Cilícia, ele fala: pois bem, então a Cilícia era uma região importante naquela época, e Paulo ele fica no palácio de Herodes, no palácio do Herodes, já havia falecido, mas no palácio onde ficava o governador romano, no caso Félix. Ele ficou ali aguardando um julgamento completo. Ele diz assim: quando seus acusadores chegarem, aí eu dou um julgamento completo quanto a isso. Meus irmãos, até aqui a nossa exposição, mas nós podemos extrair 3 aplicações desta mensagem, 3 aplicações. Eu gostaria de retornar ao nosso conceito de providência. O primeiro: descanse na providência de Deus, pois ela opera através dos eventos. Deus, por meio da sua providência, ele vai utilizar a conspiração dos judeus para levar Paulo para testemunhar diante de poderosos. A providência de Deus governa todas as coisas, incluindo os eventos da história humana. É isso que a nossa confissão diz. E aqui uma aplicação: descanse na providência de Deus. Por que você tem que descansar na providência de Deus? Que embora a sua viagem seja turbulenta, o Senhor nos garante a chegada em um porto seguro, um porto eterno. Nós podemos descansar no Senhor, pois Ele que dirige a nossa vida. Nós podemos descansar nos acontecimentos da nossa vida, mesmo que muitas vezes a nossa viagem esteja sendo turbulenta, nós temos certeza que o guia dele, o guia do nosso veículo, do nosso barco, vai desembarcar conosco na pátria celestial. Descanse na providência do Senhor, pois ela opera através dos eventos. A outra aplicação: descanse na providência de Deus, pois ela opera através das ações humanas. Deus se utiliza, como se utilizou de um menino, para frustrar o planejamento de homens poderosos. Quando Deus se opõe aos planos dos homens, por mais poderosos que eles sejam, eles não poderão concretizar aquilo que eles planejaram. O Senhor utiliza coisas pequenas para transformar realidades grandiosas. Assim como Ele fez, Ele pegou um menino para frustrar o planejamento de homens que eram poderosíssimos. A nossa confissão, ela diz que a santa, sábia e poderosa providência de Deus preserva e governa todas as suas criaturas e todas as suas ações. Tudo está debaixo do governo soberano de Deus. Tudo. Descanse na providência de Deus, porque Ele pode transformar, através de pequenas coisas, grandes realidades. E por fim, meus irmãos, descanse na providência de Deus, pois ela opera para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia que sofreria. E sofrer não é bom, não, irmãos. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele teve que fugir. Ele não entendia que o sofrimento tinha propósito em si mesmo, mas ele entendia que o sofrimento tinha o propósito de glorificar a Deus. Sempre é esse o propósito daquilo que nós passamos, sejam momentos felizes, sejam momentos tristes, sejam momentos onde nós choramos de tristeza ou de alegria, sempre a finalidade é glorificar a Deus. Sempre, sempre. A providência de Deus opera de acordo com os seus propósitos sábios e santos, visando a própria glória de Deus e o bem-estar dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, nós gostamos muito disso aqui, mas ele está falando sobre salvação. Tudo que acontece na nossa vida tem como finalidade nos aperfeiçoar, de muitas vezes nos moldar, como um ferro sendo martelado e adquirindo um outro formato. Pergunta para o ferro se é gostoso tomar marretada. Não é gostoso, mas ele vai adquirir um formato, ele vai adquirir o formato perfeito que aquele que está martelando deseja.
O Senhor muitas vezes utiliza o sofrimento como um instrumento pedagógico para nos moldar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Descanse na providência do nosso Deus, pois no nosso sofrimento momentâneo, esse sofrimento momentâneo, ele não tem como se comparar com a glória que há de se revelar em nós. Descanse em Cristo em todo o tempo. Vamos curvar nossa fronte e levar o nosso pensamento a Deus. Senhor, graças te damos porque sabemos que a tua providência nos dirige em todo o tempo. Nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em acaso, nós acreditamos num Deus todo-poderoso que está sentado no trono. E por conta disso, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, e o propósito é glorificar o Senhor. Nós rogamos por pessoas que estão aqui, Senhor, que têm passado por duras batalhas, que têm sofrido com muitos eventos, e uma viagem, como eu disse, muito turbulenta. Nós rogamos que o Senhor venha as fortalecer, que a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o provedor de todas as coisas, seja o acalento, seja o sustento, seja a força dessas pessoas. Nós rogamos, Senhor Deus, por pessoas que têm sofrido por conta da ação de outras pessoas. Nós rogamos que o Senhor utilize pequenas coisas para demonstrar a tua grandeza, para essas que fazem maldade com esses nossos irmãos. Rogamos que em todo o tempo o testemunho dessas pessoas sejam aquilo que elas mais desejem dar, um testemunho reto, um testemunho que glorifica a Cristo, que aponte para o Filho de Deus, e como uma ovelha muda ao matadouro, sejamos assim comportados diante daqueles que nos querem fazer o mal. Nós te agradecemos, pois sabemos que a tua palavra falou conosco nessa noite, ela nos instruiu, e ela nos capacitará pela ação do teu Espírito a vivermos tudo o que o Senhor planejou por meio da tua providência. É isso que nós rogamos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém.